Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu tinha combinado com vocês nessa época de quarentena, que a gente fica em casa, às vezes a gente fica tanto tempo sem fazer nada, que é legal a gente tentar fazer alguma coisa de produtivo, não é? Então eu pensei, tinha sugerido em dar uma aula para vocês, né? E eu coloquei lá numa caixinha nos meus stories perguntando se vocês queriam. A maioria disse que sim. E aí eu também deixei uma caixinha de sugestão para saber qual que é o tema que vocês gostariam que eu explicasse para vocês aqui. E tiveram algumas mensagens falando para eu falar um pouquinho sobre a diferença do português brasileiro e do português aqui de Portugal. Bom, esse tema dá espaço para assim, inúmeras aulas, inúmeros vídeos, só que o que mais as pessoas falam, né, por aí na internet, é sobre a questão das palavras, né? Por exemplo, autocarro e ônibus, metrô e metro, comboio e trem. Só que isso aí, se a gente jogar no Google, a gente vai encontrar uma infinidade de sites, de blogs, falando aí sobre esse assunto, com um dicionário português PT, português BR, enfim, né? Mas eu quero falar com vocês sobre algo que eu realmente acho importante e que eu vejo muita gente que sofre um equívoco aí em relação a isso, que são os pronomes de tratamento. Muita gente acha que a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal é que eu vou usar tu aí em Portugal e aqui no Brasil a gente usa o você, dependendo da região. Não, gente, peraí. Primeira coisa que a gente tem que se atentar em relação a isso é esse pensamento. Porque aqui você só usa o tu quando você tem intimidade com alguém. Então a gente vê muitos brasileiros, principalmente, que vêm pra cá e acaba cometendo essa gafe, né? Porque quer falar o português de Portugal e aí simplesmente vai lá e trata alguém por tu, te contigo, né? Ti. E tudo isso daí é só pra quem tem intimidade. Então, pra você falar, tratar alguém como tu, você tem que perguntar pra pessoa se você pode tratá-la como tu, entendeu? Acho que é muito comum na Espanha, no espanhol, para você perguntar, que normalmente você trata como usted. Não sei porque eu não falo bem, não falo espanhol, enfim. Mas quando você vai tratar alguém com tu, é geralmente quem você tem intimidade. Aqui em Portugal também é assim. Então não é que não se usa o você. O você é utilizado sim, mas isso demonstra respeito, demonstra como se a gente, no Brasil a gente utiliza muito senhor, senhora, né? Aqui não, aqui eles têm essa questão com você, o você pelo verbo ser conjugado na terceira pessoa, assim como senhor e senhora, é algo que significa respeito. Então, quando você vai falar com alguém aqui e você não conhece a pessoa, trate por você, por senhor, por senhora. É muito comum quando alguém vai falar com você, ela repetir seu nome, falar com você na terceira pessoa. Ah, então, a Marina quer isso? A Marina aceita tal coisa? Se referindo a mim, de tão formal que o você é, certo? E o tu já não, o tu já realmente tem essa pegada mais informal e tal, né? E uma coisa que é interessante também é que aqui, embora eles utilizem o tu bastante com essa questão da intimidade, o você já é bastante utilizado. Eu vejo na faculdade mesmo, alguns professores, para se dirigir com a gente, assim, eles não falam o tempo todo vós. Raros são os professores que utilizam o vós. A maioria utiliza o vocês. Porque já tá mais usual aqui, tá? Então, venham com essa ideia, que eu acho que isso é importante, né? Se você for vir para passear, se você for vir para morar, não vai tratando as pessoas como tu, achando que, eu tô falando português de Portugal, e na verdade você pode estar sendo desrespeitoso. Então, use você, consigo, para si, tá? E aí, depois, você pergunta pra pessoa se você pode chamá-la de tu, se você quiser chamá-la de tu. Eu, por exemplo, não tenho o costume de chamar ninguém de tu, então não saio chamando ninguém de tu. Eu utilizo você, porque é a maneira como eu já falo, eu não saio por aí imitando ninguém, tá? Então é isso, esse primeiro tópico, essa primeira aula rapidinha que eu queria dar pra vocês é sobre essa diferença, tá? Para vocês se atentarem a isso, não ficarem só preocupados em falar uma palavra ou outra, casa de banho, banheiro. Tem inúmeras palavras, né? Se eu for pegar o café da manhã, só o café da manhã, né, que é o pequeno almoço, eu já tenho uma infinidade de novas palavras. Eu não vou tomar um café com leite, eu vou tomar uma meia de leite, eu vou tomar um sumo de laranja, né? Então tem várias outras palavrinhas aí, mas isso é totalmente adaptável. E eles percebem também que a gente é brasileiro e que a gente vai falar algumas coisas assim em relação às palavras, mas a questão do tu
e do você, eu acho importante falar, porque senão pode causar um desconhecimento, mesmo um constrangimento para vocês, né? E me conta aí, vocês já sabiam disso ou isso é novidade para vocês?